Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Claro, tô aqui no Cocatec 2002 do 2020. Data simpática. E no episódio de hoje, Pix, Chaves, Android 11 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu tô lá no mercado, hora de pagar, eu tiro o cancelamento de ruído dos AirPods Pro. Aliás, esse processo é uma das melhores coisas dos AirPods Pro. Eu vou falar disso quando eu tô preparando aqui o material. Já tem parte gravada, a limpeza dos AirPods já tá pronto, mas tem comparativo de AirPods Pro, AirPods, se vale a pena, não vale a pena. E nesse cenário que eu falei, de pinta uma outra pessoa que você tem que interagir, é bacana porque nos AirPods você tem que dar aqueles 2 toquinhos. E acaba meio que sendo grosseiro, né? Porque geralmente a gente faz de uma maneira mal educada esses toques, né? Como se estivesse apontando o dedo pra orelha, pá. Tu não tá vendo que eu tô aqui com fone de ouvido? Tu tá falando comigo? Manézão. É mega aggressive. Tanto é que eu faço de uma maneira mais sutil. Sabe quando você coça a orelha? Esfregando o indicador no polegar. Quando eu quero parar o som nos AirPods tradicionais, eu faço esse movimento, né? Meio que fecho a mão, como se fosse dar um soquinho. E com a nós, essa primeira falange do indicador, eu dou um toquinho. Quase como se eu estivesse dando um cascudinho nos AirPods. Então fica aquela coisa como eu cocei a orelha, fica menos agressivo. Esse movimento acaba sendo natural nos AirPods Pro, porque você tem que, pra ligar a ambiência, né, desligar o cancelamento de ruído, você tem que ficar pressionando. E aí você pressiona exatamente entre o indicador e o polegar. E eu faço isso com a mão fechada. Fica como se eu estivesse ali coçando a orelha alguma coisa, disfarça mais, aí abre o som ambiente, eu interajo com a pessoa, né? Tava próximo de pagar, boa noite, tá? Né? Aquele small talk de sempre. Terminei, paguei. Cadê que ativava o cancelamento de ruído? Deu ruim. Aí eu fui lá no iPhone, na central de controle, forcei, não pegava, desconectei, conectei de novo, nada. Fiz o teste, eu falei, deu ruim aqui, fiz o teste de cancelamento de ruído, aí funcionou, entrou, falei, tá só meio perdido. E quando eu tô, digamos, sei lá, algo que vai demorar 2, 3 horas, eu não levo a caixinha dos AirPods, então não pude colocar na caixinha, fiquei sem o cancelamento de ruído pós-mercado, ele meio que, desesperado. Inclusive, essa é uma outra vantagem também, essa ambiência dos AirPods Pro em relação a outros fones que eu tenho com algum tipo de cancelamento de ruído, é que não tem ambiência e eu tenho que tirar do ouvido. E aí quando eu tiro do ouvido, eu tenho que ficar segurando. E onde é que eu coloco? Colocar no bolso, eles têm borrachinha. E aí de silicone, agarra no bolso. E já falei que não ando com caixinha. Acaba tendo que ficar segurando com a mão. Fica aquela situação de incômodo. Tipo, cara, tu não tá vendo? Tu tá falando comigo, mas tu tá aqui me incomodando que eu tô segurando. É uma situação meio chata. Aí, quando eu cheguei perto da caixinha dos AirPods, coloquei na caixinha dos AirPods. Nada, mesma coisa. Conectei no Mac, não rolou. Conectei no iPad, não rolou. Tive que resetar, ficar segurando o botão traseiro ali 15 segundos, ficar branquinho, parear de novo, e aí funcionou. Coisa boa que os AirBuds do Mac não estavam funcionando, aí voltaram a funcionar com esse reset. Acho que essa foi a primeira treta dos AirPods Pro. Nos AirPods tradicionais, o que pegava era um dos fones, uma das pontas não recepcionar o som e tinha que colocar na caixinha. Não tinha outra maneira de fazer voltar, e era ruim também quando saía sem a caixinha, que eu não conseguia encaixar. E você sabe que o mundo tá mudando, você sabe que no futuro, aquele trabalhinho de preencher banco de dados vai deixar de existir, tudo isso vai ser automatizado de alguma maneira, provavelmente não com os atalhos da Siri, mas começa assim, é uma maneira de você colocar o pezinho nesse mundo cada vez mais no nosso trabalho. A gente tem que entregar mais, entregar melhor, com qualidade, constância. Isso é automação, isso é atalhos da Siri, isso é colocar o pezinho nesse mundo que tá por vir. Então vem coca.tech/Siri. Notícias. Cocatec. E já temos mais detalhes do Pix. Ele tem que estar totalmente, quer dizer, totalmente também já é demais, tem fase, mas ele vai estar operacional já no dia 16 de novembro de 2020, final do ano já vai estar operacional com um QR Code, mas depois entra a aproximação, entra NFC, ou aquela tecnologia que a Samsung usa, que emula uma tarja magnética, MST, eu acho, transmissão magnética segura. Na prática, o Pix, vou exagerar aqui, ele é um PicPay, a proposta é ser um PicPay, a proposta
proposta a ser uma carteira virtual, só que unificada. Como assim? PicPay só faz transferência entre PicPays. PayPal só faz transferência entre PayPal, ou você pode retirar o dinheiro daquela carteira virtual. O que vai acontecer com o Pix é que você vai mandar direto, é como se você estivesse fazendo um DOC, é como se você estivesse fazendo um TED, como se você estivesse fazendo uma transferência bancária. É obrigatório para as instituições que tenham mais de 500 mil contas, isso já dá aí pelo menos 90% do mercado, cerca de 30 instituições vão ter no final. A proposta é chegar a ter 120 instituições, então na prática pega todo mundo. É uma maneira de você ter um Apple Pay universal. Você pode olhar dessa maneira. Você vai pagar alguma coisa no mercado, vai aparecer um QR Code, você abre o aplicativo do teu banco, pistola aquele QR Code e tá pago. Vai direto, em até 10 segundos vai aparecer na conta do mercado. Aquele exemplo de dividir conta, e usa um PicPay da vida, porque poxa, aí tem que, né, qual é a conta, qual é o banco, tem tarifa para isso, não tem tarifa, e é de outro banco, qual é o CPF. PicPay, pistola ali, né, resolve o problema. Você consegue fazer isso com Pix, porque não precisa de CPF, não precisa de conta bancária. Vai ter um QR Code que identifica a pessoa. Ó, esse aqui é o QR Code da minha conta, que tem todos os dados, você transfere para esse QR Code. Ou associa com o número de telefone. Eu coloco o número de telefone, já acha ali quem é a pessoa e já faz a transferência. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, sábado de noite, você quer transferir uma grana para alguém, vai aparecer em 10 segundos. Para efeitos práticos, vai aparecer na hora na conta da pessoa. É um Apple Pay universal. Acaba, eu não vou falar ainda de cartão de crédito, porque o cartão de crédito é uma operação diferente, é um dinheiro futuro. Já débito é mascar um DOC, mascar um TED, mascar um boleto bancário. Com o Pix você pode matar o boleto bancário. Em vez de você ter o boleto para pagar com aquele código de barras, você tem um QR Code, conta de luz, conta de consumo, tributo que você tem que pagar, aquele código de barras vira um QR Code. Então é como se eu tivesse DOC, TED, contas, boletos, enfim, códigos de barras nesse novo sistema Pix, mas eu preciso ter uma instituição por detrás. O dinheiro não é como o Bitcoin, que o dinheiro tá na minha carteira e eu transfiro o dinheiro da minha carteira para sua, como se fosse algo físico. Não, é uma transferência que você tá fazendo. A diferença é que a identificação dessa transferência é mais fácil, não tem número de conta, CPF, qual é a agência, qual é o banco. Aquele processo todo é um QR Code, um NFC, um número de telefone ou algo equivalente, e o dinheiro vai sair da sua conta e vai para a conta do QR Code. Então você precisa de conta no banco, precisa do dinheiro no banco e precisa do aplicativo do banco. Por mais que tenha o Open Banking, e aí a gente pode imaginar do Banco do Brasil acessar a tua conta no Bradesco e fazer a transferência, mas por hora você vai abrir o aplicativo do Bradesco, do Itaú, enfim, vai abrir o aplicativo do seu banco e fazer a transferência, simples assim. É um Apple Pay universal, acho que essa é a melhor analogia. Não tem mais essa coisa de, funciona com qual cartão. Vai ter, no caso de iPhone, né, a treta lá do NFC, o aplicativo pode usar NFC, não pode usar NFC, é aquela briga que a gente viu acontecendo, acho que na Alemanha, na Austrália. Apple, abre aqui o NFC, os bancos querem ter acesso ao NFC para montar a sua própria carteira. A gente vai ter agora essa briga aqui. Pra gente vai ser desnecessário ter um Apple Pay. Mas tu aproximar na maquininha, você vai fazer a transação. Por exemplo, o metrô aqui no Rio, ele tá aceitando agora mais cartões para fazer pagamento por contato, por aproximação. Passa a ser universal. É uma facada nas fintechs, PicPay da vida. Não que perca a necessidade, você ainda tem ali um mecanismo de assinatura, você tem algumas funcionalidades no PicPay, mas para que PicPay? Acaba sendo uma jogada muito boa por parte dos bancos. Tem uma questão em aberto que é o custo. Não se fala do custo. Você fazer um DOC tem um custo, R$5, R$10, você vai fazer uma TED tem um custo. Às vezes está incluído no pacote da sua conta. Oficialmente, a Febraban falou que as instituições financeiras vão trabalhar para oferecer o menor custo possível. Vamos combinar aqui, forçando uma barra. Custo de TED beira o zero, custo de DOC beira zero, né? É uma operação de computador, não é um cheque que tem verificação, que tem câmara de compensação, saque em caixa eletrônico. Eu entendo que tem uma logística, tem que colocar o dinheiro ali, né? O dinheiro tem que sair de um lugar e ir para onde está o caixa eletrônico, mas banco sendo banco, não parece que vai ser exatamente uma coisa barata. Teria ainda um espaço para as fintechs. Isso também mexe com logística, porque às vezes você faz um pagamento e espera a compensação do pagamento para dar andamento na entrega. Então, digamos que você tenha feito uma compra que não seja por cartão de crédito, um boleto da vida. E aí o boleto você pagou na sexta de noite, só vai, na verdade, ser pago na segunda-feira, e aí na quarta, às vezes que vai
ser identificado pelo sistema, 10 segundos vai ser identificado na própria cesta, vai ser identificado, acelera um processo de entrega numa compra pela internet, porque acaba que de sexta de noite até quarta-feira, o dinheiro fica num limbo, né? Onde é que fica esse dinheiro do boleto pago? Tá, né? Entre aspas, em transferência. Agora, 10 segundinhos. Ainda aqui no Brasil, a Justiça, no Rio de Janeiro, suspendeu os decretos que regulavam os transportes por aplicativo, aqui no Rio, que você tem exigência de parte da grana ir para a prefeitura, para a mobilidade urbana. Motorista tinha que fazer cursinho de transporte de passageiros, não ter antecedentes criminais, não podia usar as faixas exclusivas para ônibus, não podia exibir publicidade na lateral do veículo, como faz ônibus, táxi. Bate exatamente na tecla que eu venho falando da regulamentação desses serviços, dessa nova economia. Uber vai permitir que durante a corrida o passageiro já faça uma reclamação contra o motorista. Antes, né, você acabava tendo que esperar a corrida terminar. Foi Rio Grande do Sul, Viamão, uma adolescente de 17 anos gravou o assédio do motorista. O motorista tinha histórico, nesse caso não tem nem o que falar. Agora, nessa coisa de regulamentação, sindicalização, né, da nova economia, vale lembrar que os pioneiros tomam pedrada. Quem começou com a reestruturação da Uber foi a Susan Fowler, né, que acabou com a vida dela. Todo aquele processo, de repente, que teve por mais direitos trabalhistas no passado, feito, digamos, nas fábricas, agora estão sendo feitos para a nova economia. Outra coisa para comentar, Android 11. O Google soltou o primeiro preview do Android 11. Você tem as bolhas. Lembra do telefone do Facebook que tinha o chat head? Tinha a cabeça da pessoa para você falar com ela? Pois é, tem esse conceito no Android 11 que tinha no 10, mas não foi para frente. As notificações vão ter um modo para facilitar a interação, a conversação para você. É um telefone no final das contas, não é? Então tem que interagir com as pessoas. Como disse Jobs, é um comunicador. O telefone hoje em dia não precisa telefonar, precisa, né, ser um comunicador. Então entrar em contato ali com o Instagram, né, uma DM, mexeu, claro, na permissão dos aplicativos, gravação de tela, que também era para estar presente no 10, mas não rolou. Samsung rolando um papinho de que o Fold 2 Galaxy teria a S Pen. Samsung também registrou vidro ultra fino, UTG, Ultra Thin Glass, e aí, como se fosse um Gorilla Glass, pode fornecer isso para outras empresas. Eu não sei se a galera vai querer, né? Frente aos problemas. Esse Ultra Thin Glass é praticamente, é um vidro super fino sim, mas é praticamente como se fosse, não é nenhuma película de vidro, é uma textura de vidro, é um spray, alegoricamente, é que dá essa textura de vidro. Mas em tese, de acordo com a Samsung, ainda é vidro. Bixby, da Samsung, chegando em português oficialmente. Teve uma galera falando que o Z Flip tem anúncio no aplicativo de telefone, mas isso tem um recurso que é na aba local, que pega o telefone das coisas perto a você, pizzaria, por exemplo. Então não é exatamente uma propaganda. Reforça um pouco aquela coisa da galera, não, vou pegar aqui um Z Flip porque é modinha. Motorola proibiu a iFixit de fazer o teardown daquela tela que descolou. O aparelho foi comprado, a Input comprou o aparelho e ia mandar pra iFixit. Investiga aí pra gente. Mas aí a Motorola entrou em contato com a iFixit, a iFixit não vai poder fazer ainda. Não foi um aparelho de review, foi um aparelho comprado. Tem umas coisas, né, que não dá pra entender. Que nem o advogado do Assange falou que o Trump ofereceu perdão pro Assange desde que ele não falasse qual foi a fonte dos vazamentos do Comitê Democrático, DNC. Aquele tantão de e-mails, documentos vazados, que teve a Hillary Clinton. Pois é, queimar a imagem do Trump, talvez, pintar ali alguma semente da discórdia para se caso algum perdão for oferecido mais à frente, vai saber. Rolando um papinho da Xiaomi produzir, Xiaomi /DL, produzir aqui no Brasil, bom também que diminui a dependência da China. Xiaomi que tá com uma máscara esperta, tipo essa máscara do coronavírus, mas com a ideia de medir a absorção de poluição, vai contar a respiração, tem sensor de movimento, saber se o usuário tá andando, tá parado. O objetivo nem é exatamente para coronavírus, não é dessa categoria, é mais um vestível meio que para te ajudar a respirar, talvez. A gente não vê muito isso aqui no Brasil, mas você, por exemplo, vai no Japão, você mais vê a galera de máscara. Falei da Xiaomi querendo produzir aqui no Brasil, Asus com um movimento legal, tá fazendo parcerias com lojas lá no Nordeste, lojas regionais para vender Asus. Tem essa coisa, né, Brasilzão todo, lojas nacionais, mas tem coisas regionais também que merecem atenção. Boa jogada. De Microsoft, ela lançou o novo aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, que é o Office completo, com todos os aplicativos, todos, né? PowerPoint, Word e Excel. Você pode baixar gratuitamente, mas, né, o uso full, o uso completão, só com assinatura do Office 365. Não tem versão
versão para iPad ainda, e vai ter uma diferencinha de layout, mas essencialmente é o mesmo Word, o mesmo Excel, o mesmo PowerPoint embutido dentro desse Microsoft Office. Photoshop completando 30 anos e tem novas funcionalidades na versão para desktop e também na versão para iPad. Ótima maneira de comemorar. Gmail, eu não sei se eu cheguei a comentar, tá agora com suporte aos atalhos da Siri. Autos Odyssey, jogo excelente. Eu acho mais gostoso de jogar no iOS, mas agora tá com versão para Mac. Saiu mais uma leva de betas. Para macOS eu não vi muita novidade, só o sincronismo da música com a letra. Inclusive, Spotify tá liberando essa mesma sincronia, tanto para Android quanto para iOS. Pintou mais detalhes do Car Key e você vai poder mandar a chave do carro por iMessage. Claro, tem que ser aquela chave NFC que você pode, digamos, copiar, que você pode clonar. Dentro de uma tag NFC você tem um código que você pode gravar. Então, na prática, o iPhone vai ler o NFC na chave e vai mandar esse código por iMessage, tudo com criptografia, usando a biometria Face ID, usando o Touch ID. Então, eu mandei a chave do meu carro pro fulano, só o fulano vai poder usar o meu carro, porque na hora de usar vai exigir a biometria. É mesmo o fulano. Isso eu achei bem legal. Tem que ver como é que vai ser exatamente a implementação disso, porque, por exemplo, você tem as autorizações, fechadura, por exemplo. Você não precisa dar a chave, como a gente imagina, né? Chave física. Você pode, pura e simplesmente, dar uma autorização para que a pessoa, segunda e terça pela manhã, consiga entrar e sair da sua casa. Não sei como é que vai ser isso no Car Key. A princípio, seria a chave física, mas essa chave vai ficar lá com o cara por quanto tempo? Ad eternum? É uma cópia, realmente. Vai ter alguma inspiração, mas é uma cópia que fica com a pessoa. Ainda assim, muito legal. A barra de e-mail, de novo, foi mexida. Sumiu com a bandeirinha para flegar o e-mail. Delete continua lá isolado na esquerda. Mac Prozão de 56 mil talks já está sendo vendido aqui no Brasil. Coca pintou um iPhone 9. Pois é, pintou um iPhone 9, um vídeo de um iPhone 9, mas não se empolga muito não, que é fake. Apple está processando um ex-funcionário que cuidava da App Store alemã. Até 3 meses atrás estava cuidando da loja, saiu escrever um livro e quem leu o livro diz que não meio bobo, chega a ser constrangedor, e que por isso a Apple está processando. Oficialmente a Apple diz é a favor da imprensa livre e tudo mais, mas meio Roberto Carlos ali, né? Tá revelando segredos confidenciais de valor econômico. Então, vamos recolher os livros, retirar aqueles que estão em circulação. Parece mais factível isso de constranger a Apple, porque a Apple tem uma série de melindres, viu? De Facebook, tá sendo processado nos Estados Unidos porque não pagou 9 bilhões em impostos. 9 bilhões de Trumps é grana, hein? Não teria sido imposto não pago deslavado. O Facebook teria colocado um preço mais baixo do que propriamente valeria a sua propriedade intelectual, que foi vendida para a Irlanda, e aí o imposto era pago lá na Irlanda, e em função dessa desvalorização não pagou o que deveria de imposto. Trivia, né, que eu comentei ontem, o HQ fechando as portas, arranjou uma nova casa, segundo o CEO. Cloudflare, que era meio neutra na questão do conteúdo que ela de alguma maneira distribui ou facilita a distribuição. O Pirate Bay, por exemplo, tá por detrás da Cloudflare, mas parece que tá mudando. Um site de música tá dando erro 451, que significa indisponível por razões legais. É um 403, acesso proibido, com um pouco mais de contexto. Não tem muita informação, a galera critica. Pô, deveria dizer por quanto tempo é esse bloqueio, quem tá bloqueando, quem pediu esse bloqueio, acessar o processo, os documentos legais. Aqui no Brasil, a gente teve praticamente 200 mil contas de WhatsApp clonadas, isso no mês de janeiro. São Paulo lidera 40 mil, Rio de Janeiro 24 mil, Minas em terceiro com 16 mil. Aquele esquema que você faz um anúncio, de repente ali no Golpe Livre te ligam, não, verifica aí qual código que eu vou mandar, e aquele na verdade não é um código para qualquer coisa do anúncio, é para roubar o teu WhatsApp, é a verificação contra a senha do WhatsApp. Por isso, coloca a senha no WhatsApp. Você recebe a senha principal através de SMS, mas você tem aquele segundo passo, digamos, que seria o primeiro, que é a senha que você coloca, mandatório colocar no seu WhatsApp. Patreon, aquela plataforma de apoio a criador de conteúdo, tá entrando meio que no mercado financeiro, não exatamente empréstimos, mas adiantamento. O dinheiro não fica disponível no começo do mês, mas de repente você tá precisando de dinheiro ali, um projeto que você vai fazer, você pode antecipar essa grana. Eu sei que, né, dia primeiro ali você vai ganhar 100 dinheirinhos, então toma aqui hoje os 100 dinheirinhos e, claro, né, vai morder um pedacinho, né, o juro. Um estudo mostrou uma relação entre o uso de celular e câncer, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e foram dados coletados em 2010,
2011, onde, convenhamos, o uso de celular era menor do que hoje, especificamente é na tiroide. Então, que é onde a gente fala, de alguma maneira a gente tá olhando pro smartphone, fica um pouco ali na altura do peito, altura da garganta. Teve um celular que eu achei curioso no Japão, que ele não tira nude. Você vai tirar um nude, não, peraí, não, isso aqui é conteúdo inapropriado. Eu falo em tom de humor, né? Não pode tirar foto de cachorro, não pode tirar foto de bola, não pode tirar foto de céu, não. É um tanto quanto hilário, mas tem o seu uso, claro. De repente, para menores, mas não é nenhum celular de empresa grande. E você sabe qual é o país com o maior tráfego de internet do mundo? Estados Unidos, nenhuma surpresa aí, são 300 bilhões de page views por mês. Depois vem a Rússia com um terço disso, 100 bilhões. Coladinho, vem a China com 90 bilhões. E coladinho também, de alguma maneira, vem o Brasil em quarto com 80 bilhões. Claro que aí tem uma pegadinha, quanto maior a população do país, maior tende a ser o consumo. Se você fizer uma coisa per capita, os Estados Unidos fica no topo, não lidera. Quem lidera é a República Tcheca, depois Canadá, Países Baixos, a China também, per capita é mínimo, assim como a Índia. O Brasil chega a ter alguma relevância, mas é coisa de um terço dos Estados Unidos. Agora, outra coisa que chama atenção é como, ao longo do tempo, vem caindo os acessos do Facebook. Nos últimos 2 anos, uma queda de 20%. Em contrapartida, os acessos do YouTube subiu 15, 20%. E Zé, Mojica do Caixão, requesca-te, empate.